Você está ouvindo o podcast The Universe, aquele que te promete uma viagem sensacional através das curiosidades do nosso cosmo. O universo inteiro possui o que há de mais interessante e nos desperta a curiosidade de perceber que até as coisas mais simples têm uma beleza incrível. Esse é o caso dos cometas. Provavelmente já ouviu falar deles, isso porque, mesmo sendo um corpo menor, comparado a tudo que no cosmo, ele possui uma beleza excepcional. Os cometas são corpos celestes de órbita irregular e massa pequena, que junto com os planetas e asteroides integram o sistema solar. Eles são formados por gases congelados, poeira cósmicas e rochas, por isso foram apelidados de pedra de gelo sujo. Possuem uma estrutura formada por núcleo, coma ou cabeleira, e cauda que cresce em tamanho e brilha à medida em que se aproxima do Sol. A formação dessas estruturas está diretamente ligada com o aquecimento do gelo e dos demais materiais que constituem o corpo celeste. Isso acontece justamente quando os cometas se encontram num ponto elíptico da sua órbita que é o mais próximo do Sol, o periélio. Nesse momento, o gelo seco passa a ser diretamente do estado sólido para o gasoso. O processo dá origem a uma nuvem em torno do cometa. Ela recebe o nome de cabeleira ou coma e funciona como uma capa para o núcleo. Fazendo uma comparação com as estruturas existentes no planeta, a cabeleira seria uma espécie de atmosfera em sua composição. São encontrados gases à base de hidrogênio e oxigênio. A cauda, por sua vez, é uma espécie de prolongamento da cabeleira. Elas são formadas devido à ação do vento solar, que sopra a coma criando uma espécie de rastro da nuvem. O tamanho da cauda varia em função da proximidade do corpo celeste com o Sol. Os cometas que possuem periélio mais próximo do astro, por consequência, possuem caudas maiores. Quando ela é brilhante o suficiente, é possível observar o cometa a partir da Terra. Já o núcleo é justamente a parte sólida do cometa. O gelo se mantém intacto enquanto acontecem os processos de formações das demais partes do corpo celeste. Conforme elas se aproximam do Sol, o núcleo perde matéria, em virtude do processo de volatilização que produz a cabeleira e a cauda. Os cometas aguardam a história do universo e se formando há cerca de 4,5 bilhões de anos. No nosso sistema solar, uma nuvem de gelo aproximava-se do Sol em contínuo aquecimento. A pressão solar fez com que a nuvem girasse de maneira rotativa e, já distante do Sol, o material gelado aglomerou-se, formando cometas. Estes corpos celestes orbitam o Sol há pelo menos a cada 200 anos, em média. A maioria está situada no cinturão de Kuiper, que fica além da órbita de Netuno. Observar cometas da Terra não é uma atividade comum. Isso porque, para um cometa ser visível, ele precisa estar próximo ao Sol. O astro é responsável pelo brilho que um cometa exala e isso torna visível. Como nem todos se encontram tão próximos do Sol, conseguir visualizar um cometa não é uma tarefa fácil. Halley é um nome dos cometas mais famosos já descobertos e também uma homenagem ao astrônomo inglês Edmund Halley, a quem é atribuído o mérito de ter descoberto este corpo celeste, ainda que não tenha conseguido provar em vida. Esse cometa é considerado periódico e suas aparições já foram registradas aproximadamente 30 vezes. Uma curiosidade acerca de Halley é que o sentido da rotação que ele faz em volta do Sol é contrário aos dos planetas. E uma vez que ele não possui uma velocidade constante para fazer esse trajeto, ela varia entre 70,6 km por segundo e 63,3 km por segundo. O tempo que leva para realizar esse movimento também muda, ficando entre 74 e 79 anos. Esse fenômeno acontece porque Halley sofre influência dos campos gravitacionais dos planetas Júpiter e Saturno, que diminuem a sua velocidade. Uma curiosidade acerca de Halley é que o sentido da rotação que ele faz em volta do Sol é contrário aos dos planetas. E uma vez que ele não possui uma velocidade constante para fazer esse trajeto, ela varia entre 70,6 km por segundo e 63,3 km por segundo. O tempo que leva para realizar esse movimento também muda, ficando entre 74 e 79 anos.
Esse fenômeno acontece porque Halley sofre influência dos campos gravitacionais dos planetas Júpiter e Saturno, que diminuem a sua velocidade. Observar um cometa deve ser uma experiência incrível. Esse corpo celeste que carrega tanto brilho que já foi base de tantas superstições nos maravilha com suas poucas aparições no céu. Você consegue saber um pouco mais sobre os cometas que já apareceram ao nosso olhar seguindo o Instagram linkado aqui na descrição. Muito obrigada por ouvir mais um episódio de The Universe. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. E uma ótima semana e até mais!